Olá pessoal, então vamos falar sobre a formação dos mundos. O universo ele compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta é: o espaço universal é infinito ou limitado? E eles vão nos responder: infinito. Se nós supomos limites para ele, o que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é vossa pequena esfera que o podeis compreender. O universo ele foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. E a pergunta diz: como criou Deus o universo? Por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. De forma simples e direta, responderam eles que foi pela vontade de Deus. Mais uma vez, o espírito pesquisador de Allan Kardec se manifestou. Por mais importante que fosse a revelação de que a criação do universo é fruto da vontade de Deus, não se contentou Kardec com tal informação e avançou na busca por ser mais específico, questionando se poderemos conhecer o modo de formação dos mundos e a duração desse processo, como se vê nas perguntas 39 e 42 do Livro dos Espíritos. Na 39 diz assim: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? O princípio da criação perde-se na noite da eternidade. Os sentidos humanos, senão os espirituais, não alcançam as respostas que as coisas podem dar pelo estado de desintegração, por lhes faltarem as qualidades no registro mais profundo da essência mais sutil que tudo gravou desde o amanhecer da vida. As coisas, desde os átomos até os acúmulos de galáxias, fazem-se e desfazem-se pela vontade divina, em uma ação contínua, sem que haja princípio nem fim, nas deliberações humanas. Os números dominados pela inteligência humana são fracos para essa contagem de ordem transcendental, que somente opera nas linhas dos segredos de Deus. Se queres saber como Deus criou o universo, terás de estudar a existência da própria criação. E enquanto isso não ocorre, deveis contentar-se com a inspiração de Moisés na Gênese, que ainda vigora até o presente momento. Faça-se a luz, e a luz foi feita.
Gênesis 1, versículo 3. É muita pretensão dos homens, mesmo dos que transitam na ciência, quererem compreender os detalhes do modo que usou a divindade, para que tudo surgisse na extensão infinita da vida. Ainda estamos homens e espíritos que viajamos com a Terra em torno do Sol, nos primeiros degraus do entendimento espiritual. Em relação à tamanha profundidade de conhecer determinados arcanos da luz, então nós, para compararmos com o entendimento humano e sermos compreendidos com maior facilidade, diremos que Deus criou tudo o que se pode ver e o invisível pela sua magnânima vontade e poderosamente capaz de fazer tudo pelo seu querer. No entanto, essa maneira de expressar diminui o Criador, nivelando-o com os homens. Então, dentro dos homens escondem-se poderes sobremodo grandiosos, dependendo de determinado desenvolvimento, que se processa pelas mãos do tempo e do esforço próprio para a aquisição do amor. Onde falta o amor, estende-se a agenesia, desencadeando a morte. Sem a esperança de novo surja a vida, a não ser quando volta o cultivo da benevolência nos rastros da caridade. Para que entendamos melhor, observamos o seguinte: se Deus é amor, nada poderá surgir sem Ele, porque não pode haver criação sem amor. Portanto, somos filhos do amor em todos os rumos da vida, dentro da eternidade. Só podemos dizer que o físico e a condensação da antimatéria, espalhada em estados diferentes pela vastidão infinita da criação, são fluidos no linguajar espiritualista que obedece ao comando divino para a divina formação das diversas moradas da casa do Pai. Esses fluidos já são composições de outros mais sutis que podem se perder nas nossas fracas deduções e precisar as datas das coisas criadas, ainda não temos condições, por nos faltarem meios que nos possam dar, pelo menos, certas diretrizes, né? A terra em que moras, onde pisas com firmeza e onde os próprios aparelhos estão assentados, podes estudá-la, examinando-a a olho nu e até usando o sistema sofisticado que a ciência pode produzir, e ainda assim não constatarás com precisão a sua idade. Já várias idades lhe foram atribuídas sem que pudesse acertar, como que querer saber a idade do universo. E se alguém afirmar que ele não tem idade? A matemática espiritual, ela confunde os homens para levá-los a aceitar os primeiros passos da senda, sem os caprichos da vaidade humana.
de tudo saber e querer, explicar sem o entendimento preciso. Se o universo foi formado conforme o entendimento humano, pelo amor, o nosso maior dever é procurar estudar esse amor nas linhas da sua pureza, para que comecemos, se não criar, ao menos ajudar na criação do bem na Terra. Esta é a mensagem do Livro dos Espíritos que os Espíritos dão sobre a formação dos mundos. Gratidão, muita paz, muita luz a todos.